Meu povo, fazendo aí uma pergunta para vocês, vamos ver aí a nossa enquete, né? O campeão brasileiro será o Flamengo já amanhã? Sim, o Flamengo já pode conquistar o título amanhã. Pega o Galo, Palmeiras enfrenta o Grêmio. Se o Flamengo ganha do Galo e o Palmeiras perde do Grêmio, já pode ser amanhã. O Flamengo, mas só depois da Libertadores, então vai adiar aí 1 ou 2 rodadas. O Palmeiras ainda dá esse negócio de jogar a toalha do Abel, não é bem assim não? O Cruzeiro com lá seus 2% de chance. Vão votando por aí. E deixem like, compartilhem o nosso programa com parentes, amigos, com todo mundo que vocês conhecem, hein? Vamos juntos. O rei dos palpites, Lucas Mussetti, o campeão brasileiro será quem, quando, onde, por quê? Diga aí. Será amanhã, Lu. O torcedor do Flamengo já pode comemorar, né? Como eu sou o rei dos palpites, será amanhã. Palmeiras perde pro Grêmio, o Flamengo vence. Será amanhã, PVC? Eu acho que vai ser o Flamengo depois da Libertadores, matematicamente. Amanhã o Flamengo ganha do Atlético, o Palmeiras empata com o Grêmio. E aí fica pelo saldo de gols, o que o Palmeiras não vai alcançar o saldo de gols do Flamengo, mas o saldo de gols não permite decretar. Eu acho que vai ser o Flamengo depois da Libertadores. O Flamengo depois da Libertadores. Temos aí as chances de título, hein? Vamos ver como é que os matemáticos, como é que o pessoal da UFMG está projetando esse título brasileiro. Chances de título do Brasileirão. Ó, o Flamengo disparou nessa conta, hein? Mas a gente sabe que essa conta muda dia após dia, né? É até por isso que é legal que a gente traz para vocês. Flamengo 86,5%. Palmeiras 12,2% de chance de título e o Cruzeiro ali com seu 1,2% ainda tem chances matemáticas, mas agora de fato ficou muito complicado para o Cruzeiro porque tem só 68%, só não, né, gente? É uma ótima campanha, uma linda campanha do Cruzeiro, mas comparando com Palmeiras e Flamengo está atrás, 68 pontos, 2 a menos em relação ao Palmeiras que tem 70 e o líder, o Flamengo, 74 pontos. Então hoje, a essa altura do campeonato, faltando 3 rodadas, é uma boa vantagem, né, PVC? É uma vantagem de 4 pontos aí, um saldo de gols também muito amplo, 50 de saldo de gols. Então é uma campanha que realmente hoje é a melhor do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem pontuação superior a um dos 20 campeões de pontos corridos com 20 clubes. É incrível, né? O terceiro colocado tem uma campanha superior a um time que já foi campeão. É isso. Ô, Mussetti, você estava falando, né, de quando pode acontecer esse título, amanhã ainda. O que te faz acreditar que é amanhã que sai o título brasileiro? Eu acho que o Galo enfrenta o Flamengo com aquela ressaca ruim, né? Beleza, você vai tentar dar uma resposta ao seu torcedor depois dessa perda triste na final, nos pênaltis, depois de um jogo até ok do Galo com o Lanús. Mas eu acho que é bem diferente a confiança que o Flamengo está em relação ao Palmeiras. Eu não acho que o Abel tenha de fato desistido, mas o Grêmio tem sua força em casa e o Palmeiras vive uma crise técnica muito grande. Está muito difícil assistir. O Palmeiras parece um time sem forças. Então eu acredito sim na vitória do Flamengo e também na vitória do Grêmio. Pode ser, hein? Pode ser amanhã, sim. Para o Galo seria uma ressaca ainda maior, né? Já tá aí triste. Pode passar, PVC. PVC vai passar. Veja a câmera, tá, gente? Não, aí, ó, não se importa. O que você foi buscar, PVC? Carregador? Carregador do meu relógio. De relógio? Tá pitando. O que tá chegando de mensagem aí para você? Tá dando 10% de bateria. 10% de bateria. Tá bom, enquanto o Mussetti estava falando, mas quando o Mussetti fala, PVC, você tem que correr. Eu ouvi tudo que ele falou. Eu sei que você ouviu. Você tem que correr, porque ele é ligeiro, né? É justo, eu né? sei. Ele é ligeiro, ele é editado. O Mussetti, ele já veio editado, gente. Ô, PVC, um Galo chega muito ressaqueado. Isso facilita muito a vida do Flamengo amanhã? Não, depende. Eu estava tentando ligar para a gente de Belo Horizonte para entender o cenário lá. A Arena da MRV não vai estar cheia por causa da ressaca. Então, a torcida do Atlético não vai impor uma pressão gigantesca para o Flamengo. Isso é importante entender. O Atlético, ou melhor, o atleticano não está muito afim de entender que o Flamengo seja o primeiro 2 vezes campeão nacional na Arena MRV. O primeiro campeão na Arena MRV foi o Atlético contra o Cruzeiro no estadual de 2024. Mas o primeiro campeão nacional na Arena MRV foi o Flamengo contra o Atlético na final da Copa do Brasil do ano passado. E o Flamengo pode ser o primeiro time
campeão nacional e o primeiro time 2 vezes campeão nacional na casa do Atlético. E o Atlético é um clube que tem, historicamente, uma rivalidade fundamental com o Cruzeiro. E o segundo grande rival do Atlético, nos últimos 40 anos, 45 anos, é o Flamengo. Então, para o atleticano raiz, não é legal pensar que o Flamengo seja campeão nacional pela segunda vez seguida, 2 anos seguidos, na Arena MRV e vai ficar para sempre como campeão nacional da MRV. Quem é? O Flamengo. Mas isso serve para quê? Isso adianta o quê? Não querer não é poder. O Atlético tem que vencer. O Atlético treinou no domingo, o Atlético treinou hoje e o Atlético se cobra a necessidade de tentar alcançar o São Paulo, pelo menos pelo G8. Mas o Flamengo é muito mais forte. Então o Flamengo é favorito para ganhar o jogo, mesmo jogando na Arena do Galo, porque o Atlético vai estar num desânimo gigantesco. Tremendo. O desânimo não é do time, é da comunidade. Sim, de todos, né? Do time, da torcida. Uma tristeza gigante depois do que aconteceu no sábado contra o Lanús da final da Sul-Americana. Mussetti, por outro lado, por que o palmeirense ainda tem motivos para acreditar? Futebol é uma loucura, né? E a gente já viu tantas oscilações, tantas idas e vindas nesse campeonato brasileiro. Por que não? Por que não pode acontecer novamente? O torcedor do Palmeiras certamente está pessimista pelo que o time vem jogando, mas esse Palmeiras já se reinventou algumas vezes, já teve algumas viradas importantes, saiu dali das cinzas contra a LDU recentemente, então é difícil de acreditar, o Grêmio não é qualquer adversário, em casa tem sido um time forte, o Carlos Vinícius vive uma fase muito boa, o Arthur volta de suspensão e esse Grêmio com o Arthur funciona, mas o palmeirense pode se apegar à história recente do Abel, pode se apegar o Abel está sendo estratégico, ele está tirando a responsabilidade, está devolvendo a confiança para o Flamengo. Talvez seja esse aspecto que o palmeirense pode acreditar. Mas eu acho que se ele pensar de forma mais fria, ele entende sim que o Flamengo está com 1,5 na taça. Por que ainda dá em PVC? Eu não acho que dá. Você acha que não dá? Eu acho que não dá, mas eu acho que pode acontecer uma série de cenários. Bruno Braz acaba de nos encontrar aqui no estúdio. Eu acho, vamos pensar o seguinte, do ponto de vista prático, do ponto de vista da análise, o Flamengo vai ser campeão brasileiro ou amanhã ou na volta da Libertadores. Isso é o que a gente está olhando para essa tabela que a gente viu. É isso que a tabela conta para a gente. A tabela conta também que já está fechado? Não. Então, eu acho curioso, de fato, que eu acho que as pessoas parecem que se ofendem quando o Abel fala que entregou a toalha, que jogou a toalha. E o Abel está fazendo uma coisa que é mais velha que andar para frente. Parece que ninguém nunca viu fazer isso. É claro que assim, ele está falando internamente, ele está falando uma coisa e externamente está falando outra. Internamente ele vai falar o quê? Vamos lá, jogar contra o Grêmio, entregar esse jogo logo para acabar logo essa porcaria e vamos jogar Libertadores? Não? É claro que não é isso que ele está falando. Ele está tentando motivar o time dele para tentar ganhar o jogo do Grêmio e fazer o que não conseguiu fazer nos últimos 4 jogos, só que o time não está bem. Então, a realidade é o quê? O Palmeiras não ganhar do Grêmio, o Flamengo ganhar do Atlético. Esse é o realismo. Vamos pensar que aconteça uma coisa diferente. Que o Atlético empate com o Flamengo amanhã. E que o Palmeiras ganhe do Grêmio. E aí volta a ser 2 pontos. E aí, digamos que o Flamengo pode ganhar perfeitamente a final da Libertadores no sábado. Mas se o Palmeiras ganha a final da Libertadores no sábado e volta para cá com 2 pontos... Aí ganha uma moral, aí fala, opa... Mudou o cenário. Aí quem pega o Galo é o Palmeiras, né? A gente está vendo ali, o Flamengo pega o Ceará na volta. Para usar uma metáfora... Em casa, e o Palmeiras pega o Galo, desfacelado, fora de casa. Então, para usar uma metáfora na qual eu não acredito e que não é mais de bom gosto, se o Atlético ganha do Flamengo, o Palmeiras ganha do Grêmio, o Palmeiras ganha, no domingo o cara levanta e fala assim, mas o que são essas flores? O que essas flores estão fazendo aqui? É isso. Na prática é isso. Tira as flores aqui. Quem chegou aqui, gente, quem vem nos fazer uma visita neste estúdio, saiu do Totem, saiu ali daquela vida boa que ele leva no Rio de Janeiro, na praia, está aqui. Né, Bruno Braz? Na tudo praia bem? do Meia. Na praia do Meia. Um dia chega lá com essas condições climáticas aí do planeta, o mar vai chegar lá. Como diria Nelson Rodrigues, pernambucano, o brasileiro sente saudade do Brasil a partir do Meia. Aí, tá vendo? Olha só. Um dia o mar chega lá.
Bom, Luísa, Tá prazer. servido? Já te ofereceram um pão de queijo, cafezinho? Não, cheguei aqui ansioso pelo pão de queijo. Olha só, gente, Aí vai ter vai pão rolar. de Tem queijo um pouquinho de pra queijo você. ali. Eu acabei de Você quer chegar pão de do queijo? aeroporto diretamente. Só Quer deu um pão de tempo- queijo? Daqui a pouco eu vou querer umzinho. Eu vi ele passeando aqui com a malinha dele, eu falei, gente, cata o Brás lá que nós vamos falar do Flamengo, cadê? Bora lá, gente. Pega o Direto do Brás. aeroporto. Só deu tempo de eu largar a mala ali no hotel e vir direto pra cá. Muito bom ter você aqui com a gente no nosso estúdio, viu, Brás? Sempre muitíssimo bem-vindo. Vamos falar desse Mengão? Vamos Mais nessa. líder do que nunca, abriu 4 pontos de vantagem para o Palmeiras agora, com essa boa vitória diante do Bragantino, um 3-0, e que dá aí muitas pistas do que Felipe Luiz pode fazer na final da Libertadores. A gente já está vendo ali os melhores momentos da partida. Mas a gente estava aqui, Brás, debatendo, né, discutindo aqui o que é que esses resultados representam, se o Flamengo pode ser campeão, que pode ser campeão amanhã já, vai ser campeão já amanhã? Não sabemos, mas estamos aqui projetando essa reta final de Campeonato Brasileiro. Internamente, como é que o Flamengo está encarando esse momento da temporada? É foco mesmo nesse jogo de amanhã contra o Galo para chegar em Lima com o título brasileiro? Ou entende que não, que o campeonato é disputado e que as coisas têm que ser jogo a jogo, ponto a ponto mesmo? Brás? Bom, assim, o primeiro objetivo do Felipe Luiz foi alcançado. Ele tinha deixado claro que no cenário ideal para eles queriam chegar na final da Libertadores em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Isso aconteceu independente do que for rolar amanhã, né? Mesmo perdendo, o Flamengo não perde a liderança. O Flamengo queria chegar em Lima como líder do Brasileiro. Então, assim, animicamente para o time foi muito importante chegar nessa liderança e com essa vantagem, né? Então, assim, o moral do Flamengo está elevado e está levando a sério como uma final também esse jogo contra o Galo. Tanto que eles divulgaram a lista de relacionados agora, ainda há pouco antes de eu chegar aqui. E só não vai para Belo Horizonte quem realmente está lesionado. O Léo Ortiz, que aí eu já vou deixar o alerta. O Léo Ortiz é um cara que virou dúvida para a final da Libertadores. A lesão dele não foi simples. Ele está fora do jogo de amanhã e está fazendo de tudo para estar à disposição no jogo contra o Palmeiras no sábado. Eu acredito que ele vai ter que ir para o sacrifício no sábado. Ele não vai ficar fora, ele vai ser relacionado no sábado, mas vai para o sacrifício. Se precisar tomar injeção, ele vai tomar. Mas o Léo Ortiz está fora amanhã e o Pedro também segue fora, né? Tem uma mínima esperança. Eu acredito que o Pedro vai viajar com a delegação para Lima, mas daí a ele entrar em campo são outros 500, né? Então, assim, o Flamengo vai com força máxima, com o que tem de melhor amanhã para enfrentar o Atlético Mineiro. E, curiosamente, pode ser campeão de novo na Arena MRV. Foi o primeiro campeão na Arena MRV e vai virar um salão de festas pro Flamengo, será? Se for campeão mais uma vez? Olha, o Brás provocando, hein? Chegou provocando É o nesse primeiro lugar. campeão nacional, acho importante dizer isso. O Atlético foi o primeiro campeão, porque campeão mineiro. Já tinha ganhado. Mas acho que foi dando Mineirão, não foi? O título de 2024 foi no Cruzeiro. Primeiro título estadual da Arena foi Atlético Cruzeiro. Eu fui checar hoje e era primeiro título estadual na Arena MRV, Atlético e Cruzeiro. Primeiro título nacional, Flamengo e Atlético. Copa do Brasil. Mas isso é uma coisa que mexe com o atleticano, porque eu falei agora há pouco também. Mexe muito com o atleticano. O atleticano, se mexesse tanto, ia lotar a MRV amanhã, né? Tipo, vai lotar a MRV para não deixar o Flamengo ser campeão na MRV pela segunda vez. Não é o que vai acontecer. A MRV vai estar com o público meia carga. É um atleticano que chega muito machucado para esse jogo, né? Depois do que aconteceu no sábado, pela forma como o time foi derrotado, por toda uma temporada desastrosa, muito problemática. Então, o atleticano chega muito machucado. E isso é ótimo para o Flamengo, né? Porque se o atleticano está machucado, o time está baqueado também. Então, o Flamengo tem uma vantagem aí nesse jogo, chega com moral elevada, com confiança. Então, aí pode dar bom pelo lado do Flamengo. Vamos já ver onde vocês podem assistir essa partida, porque a gente já está projetando esse jogo de amanhã, então. Esse jogo amanhã, 9h30 da noite. Agora os jogos de Flamengo e Palmeiras são no mesmo horário, né? 9h30 da noite na Arena MRV, transmissão Globo e Premier. Ô, Musetti, você, assim, com a cabeça de Felipe Luiz, o que você faria para esse jogo contra o Galo, hein? Vai com a força máxima, vai com o melhor que você tem para tentar garantir esse título brasileiro logo, até de repente treinar o time para sábado? Ou, putz, é uma semana de final de Libertadores, né? Vamos dar uma dosada, porque o foco realmente está no sábado, a prioridade é sábado.
O que você faria se fosse Felipe Luiz? Ô Lu, é uma decisão muito difícil, tempo de recuperação curto, gramado sintético, o jogador fica com aquela coisa, tipo, põe o pé ou não nessa dividida, né? Meu companheiro tá se machucando, mas o Campeonato Brasileiro é muito importante, o Flamengo conseguiu uma vantagem que a gente talvez não imaginasse olhando o cenário há poucos jogos, então eu iria com força máxima desde que os jogadores estejam em boas condições. Então reúne departamento médico, comissão técnica, fisiologia, fisioterapia. Quem tiver com algum incômodo, com algum risco de lesão maior, algum histórico de lesão recente, descansa e quem puder vai para o jogo. Eu não abriria mão de ter o melhor time disponível para essa partida. Ó, só, o Braz tem razão. O título, o prêmio do campeonato foi no Mineirão. Então o primeiro campeão foi o Flamengo e o segundo campeão na Arena MRV pode ser o Flamengo também. Eu tinha pegado no perfil da Arena MRV, talvez justamente por causa dessa tentativa de dissuadir, como teve um jogo na Arena MRV, dos dois da final, o Atlético campeão na MRV, mas a final foi no Mineirão. Então, o primeiro campeão, o Braz tem razão, foi o Flamengo e o segundo campeão na MRV pode ser o Flamengo de novo. Perfeito, para o atleticano é uma péssima notícia e para o flamenguista é ótimo, né? Ainda pode tirar um sarro e ser campeão de novo dentro do estádio atleticano. Braz, você estava falando aí, né, sobre as possibilidades, Léo Ortiz, Pedro na final. Para amanhã, alguma chance de esses dois ganharem alguns minutos, pensando em final de Libertadores? Não, então, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para Belo Horizonte agora de manhã e o Léo Ortiz nem viajou. Nem viajou, tá. Então, por isso que eu tô falando assim... E Pedro também não. E o Pedro também não. Estamos vendo aí, ó, os relacionados. E o Alan tá fora, mas por questões técnicas, por opção técnica. Não, até deu tempo de eu apurar aqui, perguntar se o Alan estava machucado, foi por opção técnica. Agora... O Léo Ortiz, foi o que eu estou falando, assim, vale ficar o alerta, ele está fazendo um sacrifício tremendo para conseguir estar em Lima, pelo menos à disposição, mas ele vai para o sacrifício. Contra o Racing, por exemplo, ele chegou a tomar injeção lá na lesão dele no tornozelo, e assim, ele não quer ficar fora da final. E aí o Mussete está falando uma coisa interessante, assim, a questão do jogador querer botar o pé ou não. O Flamengo, no início do ano, o BAP, falou que o objetivo era o Campeonato Brasileiro. Depois, isso não soou nem muito bem, assim, o Felipe Luiz tentou se esquivar um pouco dessa declaração do BAP. Mas para o jogador, essa questão da final, né, da Libertadores, tem todo um clima em outro país, a torcida se mobilizando, indo para lá. Queira ou não, mexe com o jogador do que uma rodada do Brasileiro. Eu acredito que mexe a mais. Mas, assim, é claro que o Flamengo vai querer levar as duas competições e chegar muito forte, né, para essa briga. PVC, eu vou te fazer a pergunta que eu fiz para o Mussete. O que você acha que Felipe Luiz deve fazer pensando nesse jogo de amanhã? Não, ele vai poupar jogadores, mas ele não vai escalar o time todo. É um misto, é isso? É igual a história do Abel. O Abel desistiu do campeonato. Então ele vai entrar no vestiário e dizer: ó, galera, é o seguinte, ó, entra lá em campo, perde o jogo e vamos embora para Lima. Claro que não, né? Óbvio que não. Agora, ele vai montar o time. Galera, vocês não ganharam nenhum dos últimos 4 jogos, agora tem que entrar lá e ganhar o jogo, se esfolar até o fim, se machucar e não jogar em Lima, também tudo bem. Não é assim também. O que você vai fazer? O Felipe Luiz vai fazer um time que seja capaz de ganhar do Atlético. Ele vai escalar um time que seja capaz de ganhar do Atlético e preservar o time que é capaz de ganhar do Palmeiras. O exercício é esse. E esse exercício não é simples. Mas você vai ter que fazer. Vamos lá, tentar montar um time. O Rossi vai para o jogo. O Emerson Royal, porque o Varela vai ser titular no domingo. O João Vitor pode jogar fora da torcida, pode jogar para recuperar a confiança. Com quem? Com o Danilo ou com o Cleiton? João Vitor e Cleiton. É possível que seja João Vitor e Cleiton. Acho difícil. Mas aí joga com o Léo Pereira. Sustenta o Léo Pereira. Mas se ele perder o Léo Pereira e não tiver o Léo Ortiz em forma, ele só tem o Danilo. Tem um dado, o Léo Pereira é o jogador com a maior minutagem da temporada entre todos os jogadores do Flamengo, só fica atrás do Rossi. E aí tem uma coisa que é você entender se o seu jogador ele cresce ou perde condição quando joga muitas vezes. Por exemplo, o Gustavo Gomes ganha ritmo e ganha jogo, ganha qualidade. Pode ser Léo Pereira, vamos lá. João Vitor e Léo Pereira. Ayrton Lucas na esquerda. Ou Vinha, que precisa jogar. Vinha que precisa jogar. Tá aí um cara que pode aparecer aí, até para ganhar um ritmo.
Saul e Everton Araújo. É ruim? É uma excelente dupla de volantes. Sim, sim, sim. Aí você pode ter... O Pulgar, ele cumpriu por suspensão no último jogo, então pode jogar. Everton Araújo, que inclusive foi muito bem ontem, né? Ali, sim. ajudando muito o Jorginho na volância, né? Para o Jorginho poder sair um pouco mais para o jogo. Ganhou várias disputas, enfim. Me sopram aqui que acho que o Vinha não está naquela lista, Brás. Não está na Então, lista dos Ayrton relacionados. Não tá. Não tá. Então, fato, o Vinha não não tá. é uma Sim. da... Então, Ayrton Não Lucas. tá, né? Então, não é uma das opções. O Plata vai de centroavante, com o Wallace Ian. Até porque o Plata tá suspenso, então não joga a final da Libertadores, Não joga né? a final da Libertadores. Então é Plata e o Wallace Ian. Aí você vai ter, na ponta esquerda, Everton Cebolinha, de novo. O Samuelino não vai ser titular domingo, no sábado. Mas pode ser Samuelino na direita, por exemplo. Samuelino jogou muitas vezes no Atlético de Madrid na direita. Ele pode jogar Samuelino, Wallace Ian, Everton Cebolinha e Plata na frente. E aí você montou um time que é competitivo. Queria destacar só um garoto ali, ó, Diogo Alves. Ele é o terceiro goleiro e se ele for para Lima, ele é um dos sobreviventes do incêndio no Ninho. Genial. Caramba, olha que história, hein? Que história. Ô, Musetti, o que fala? A gente está falando aqui um pouco do futuro, né, dessa próxima semana, mas o Flamengo só chega com essa tranquilidade porque fez seu trabalho muito bem feito no fim de semana e venceu o Bragantino por 3-0. Bragantino que não era um time fácil de ser batido, que vinha aí falando do Vinha, né, vinha num bom momento, trocou de técnico, Wagner Mancini empilhando aí algumas vitórias seguidas, um time físico, forte, né, jovem. O Flamengo foi lá e mostrou mais uma vez seu valor, sua superioridade. Mesmo no primeiro tempo, que ainda estava 0-0 ali, terminou 0-0 o primeiro tempo, mas o Flamengo já tinha mostrado, já estava dominando, né, passando muito pelo Arrascaeta. O Arrascaeta jogou demais essa partida. O que esse jogo mostra do time do Flamengo? Qual é a confiança que o Flamengo carrega desse jogo, depois dessa boa vitória, para essa semana tão decisiva? Uma grande vitória do Flamengo. O Bragantino cresceu demais com o Mancini. Eu esperava até um jogo um pouco mais complicado para o Flamengo. O Flamengo venceu e venceu bem. Deu para ver o Bruno Henrique, né, que não é esse centroavante. Acho que é por isso que ele fala naquele momento, né, que não gosta de jogar assim, não gosta de jogar de costas, mas tendo a Arrascaeta próximo, mais perto do gol, com a movimentação que ele faz no golaço dele, fica mais fácil, né? Então eles ficam se alternando ali entre 10 e 9, essa movimentação funciona muito bem. O Jorginho faz uma diferença danada, ele joga muita bola. O Flamengo é outro quando ele tá. Everton Araújo, de fato, foi muito bem. Eu acho que o grande recado dessa partida é o Cebolinha, diante das dúvidas que ocorreram recentemente, do Lino ter perdido um pouco do que era quando chegou. Tem Luiz Araújo, mas o Cebolinha pediu espaço, pediu passagem em pouco tempo. Eu acho que ele precisa ser titular nessa final.